Fronteiras no Tempo, Giro Histórico. Especial Histórias da Copa do Mundo. Apresentação Fencas. Bem-vindos ao Giro Histórico. Eu sou o Fencas e hoje falaremos novamente de Copa do Mundo e sobre um dos temas, não vou dizer polêmicos, mas uma das novidades que a gente teve nessa Copa, que são os critérios de desempate. Vamos lá. Uma das novidades da Copa de 2026 é que a FIFA adotou um novo sistema de desempate na fase de grupos. Hoje, o critério de desempate é se os times estão com o mesmo número de pontos, que é claro, né, o primeiro critério para essa classificação, você vê o confronto direto, que era um negócio que não era tão aplicado em campeonatos, em Copa do Mundo, campeonatos da FIFA como um todo. É comum em outros campeonatos, mas não na FIFA. Então, confronto direto é o primeiro critério de desempate. Ou seja, se os dois times empatam com 6 pontos, mas o time A ganhou do time B de 1-0, então, independente de qualquer outra coisa, o time A ficou na frente. Se o confronto direto foi um empate, então vem o saldo, que era o critério anterior, que era o primeiro critério de desempate, né? O saldo de gols feitos contra gols tomados, né? Se continua empatado, então você vê o número de gols pró, ou seja, se os dois têm saldo 1, mas um fez 3 gols, outro fez 2, fez 3 gols, passa. Um outro critério que já tem sido utilizado nas últimas Copas é o critério de fair play, né, que a FIFA chama. Eles têm um sistema de pontuação negativa para a quantidade de cartões vermelhos e amarelos que o time toma. Então, se você toma mais cartões vermelhos e mais cartões amarelos, você perde, né, pontos nesse ranking. Então, quem perder menos pontos acaba ficando na frente. E esse, inclusive, já foi um critério que na Copa de 2018 foi a primeira, se não me engano, a única vez que foi utilizada numa Copa, que foi quando o Japão se classificou no lugar do Senegal, porque os dois estavam empatados em tudo. O Japão estava jogando a última partida ao mesmo tempo com a Polônia e o Senegal estava jogando com a Colômbia. E os dois estavam perdendo de 1-0. E assim que a Colômbia fez 1-0 no Senegal, o Japão ficou sabendo, fez as contas e viu, horas, mesmo número de pontos, mesmo número de mesmo saldo, mesmo número de gols pró, e aí viram, a gente tem menos cartões amarelos. O Japão tinha tomado 4 amarelos, o Senegal tinha tomado 6. Falaram, então se a gente não tomar mais nenhum gol, nem tomar mais nenhum amarelo, e Senegal não empatar, a gente se classificou. Então nos últimos 15, 20 minutos, se eu bem me lembro, ele fez um jogo chatíssimo com a Polônia, porque a Polônia estava satisfeita, também estava ganhando de 1-0, o Japão ficava tocando no campo de defesa a bola. E a Polônia também não estava interessada em tomar a bola, estava ganhando, estava se classificando, então ficou nisso. Eles basicamente tocando para não terem mais nenhum cartão, nem tomarem nenhum outro gol, torcendo para que o Senegal não empatasse o jogo, e foi o que aconteceu. O Japão se classifica pelo número de cartões amarelos. E foi a única vez até agora que esse critério foi utilizado. Fencas, mas e se até em número de vermelhos e amarelos os times estiverem iguais? Aí a FIFA colocou um novo critério, que primeiro começou esse ano também, que é o critério de ranking da FIFA. O time melhor ranqueado no ranking da FIFA, então é o que passa. Então se empatar, o melhor ranqueado fica na frente. Mas e se eles tiverem a mesma pontuação do ranking da FIFA? Aí você vê o ranking anterior da FIFA. Quem estava na frente no ranking anterior, aí quem passa. E se eles continuarem empatados? Aí só quem assume o AS. Mas isso é uma novidade agora, principalmente com o confronto direto, mas também essa questão do ranqueamento da FIFA. Mas isso só, claro, na fase de grupos. Quando chega o mata-mata, quem vence fica, quem perde sai. Mas se empata. Hoje, o critério de desempate no mata-mata, hoje já desde 1982, que foi quando começa, primeiro, você tem uma prorrogação, né? Ou seja, mais 2 tempos de 15 minutos, e se continuar empatado, você vai para a disputa de pênaltis, que começa em 82, é a primeira vez que o regulamento previa a disputa de pênaltis
na fase de mata-mata. E é a primeira vez que acontece. Inclusive, se eu não me engano, a Alemanha ganha de alguém nos pênaltis de 82. Foi a primeira vez que foi utilizado, né? Então, os pênaltis começam em 82, a prorrogação meio que sempre existiu. É uma regra que é anterior ao próprio campeonato da Copa do Mundo. Então, desde 1930, você já tinha a prorrogação como o critério de desempate no mata-mata. Lembrando que as 3 primeiras Copas do Mundo foram só mata-mata, não tinha fase de grupos, né? Era só um torneio eliminatório, né? Naquela época eram menos seleções, né? 13, depois 16 seleções, então já era direto no mata-mata. E a primeira vez, mesmo que já tenha existido desde a primeira Copa, a primeira vez que acontece é só em 34, em que um jogo é decidido na prorrogação. Nesse ínterim, a gente teve, na Copa do Mundo, em outros torneios ao redor do mundo, não sei se vocês se lembram, o famoso gol de ouro, ou mais comumente conhecido como morte súbita, né? Na Copa do Mundo, especificamente, só em 3 edições a gente teve, entre 98 e 2006, que era o gol de ouro. Era uma prorrogação em que quem fizesse o primeiro gol acabava a partida. E quem fizesse o gol ganhava, né? Então, em vez de disputar mais 2 tempos de 15 minutos, assim que saísse o gol, acabava a partida e era declarado campeão quem fez aquele gol. A ideia, quando foi criado lá em meados dos anos 90, era fazer com que os times jogassem com mais afinco para, enfim, não ficar só deixando o tempo passar e tentar fazer o gol para acabar logo. Só que o que acabou acontecendo foi justamente o contrário. Os times ficaram com medo de ficarem expostas, tomar o gol e acabar, e aí ficaram mais retrancados ainda. E esse critério não só foi utilizado, como de fato aconteceu. Talvez o momento mais expressivo dele foi justamente na primeira Copa em que foi implementado, quando a França venceu o Paraguai com um gol de ouro, depois do Paraguai ter jogado a partida da vida dele, não ter deixado. Lembro, era a Copa em que o Gamarra saiu da Copa sem cometer nenhuma falta, foi um negócio impressionante. O Paraguai foi nas oitavas de final, o Paraguai ia segurando lá a França nas oitavas, só que na prorrogação a França faz o gol, vence e se classifica e chega depois da final e vence da gente. Uma outra regra que tentaram implementar em alguns campeonatos europeus, mas que não chegou aí para a Copa do Mundo, foi o gol de prata, que é a mesma lógica do gol de ouro, ou seja, faz o gol, acaba, mas com um twist, que acaba quando acabar aquele tempo. Então, se eu fizer um gol no primeiro tempo da prorrogação e acabar o primeiro tempo da prorrogação, não tem segundo tempo da prorrogação. Essa é a lógica. Você não acaba imediatamente o jogo depois do gol, e sim você só não joga o segundo tempo, né? Tentaram fazer isso em algumas competições, inclusive algumas competições europeias grandes. Não deu certo, deixa pra lá. Hoje em dia, pouquíssimas, raras competições usam tanto o gol de ouro como o gol de prata. Já tiveram alguns outros campeonatos também, não na Copa do Mundo, mas já tiveram alguns campeonatos mais amadores e tal, que uma outra regra de desempate foi utilizada, que foi o número de escanteios. Eu lembro que eu vi uma vez no Pacaembu um campeonato de juniores em que os jogos eram menores, era só um tempo de 30 minutos, se eu não me engano, e como era um jogo menor, a chance de sair gol também diminui, e eles tinham que ter um desempate, não podia ter disputa de pênalti sempre. Então a regra de desempate era justamente o número de escanteios. Então os times evitavam ao máximo ceder de escanteio, porque justamente era o critério de desempate. Mas, enfim, Copa do Mundo, isso nunca aconteceu. Se isso nunca aconteceu e não tinha os pênaltis antes de 82, o que acontecia então quando as partidas não eram decididas nem depois da prorrogação? Simplesmente empatava? Não. O que tinha era uma regra bastante antiga, que era do replay. Eles simplesmente jogavam uma nova partida, caso ela continuasse empatada. E isso aconteceu algumas vezes na história das Copas. A primeira vez foi em 34, quando a Itália, que viria a ser campeã, joga contra a Espanha nas quartas de final, empata de 1-1 com a Espanha, não sai mais nenhum gol na prorrogação, e aí eles jogam novamente e a Itália ganha de 1-0 e acaba se classificando. O próprio Brasil, em 38, já se classificou com replay. O Brasil jogava as quartas de final contra a Tchecoslováquia, empatou de 1-1, não desempataram na prorrogação, jogaram novamente, o Brasil ganha de 2-1, se classifica e chega na semifinal daquela Copa.
Então, isso de fato aconteceu algumas vezes ao longo da história das Copas, nas fases de mata-mata. Um pouco mais depois disso, nas Copas de 50, 54, a Copa de 78, por exemplo, são Copas em que tiveram menos chance de ter esse replay porque você não tinha tanto mata-mata. Por exemplo, em 50, você sequer tinha final, né? Você tinha uma fase de grupos final em que o melhor colocado era o campeão, né? Por acaso aconteceu que Brasil e Uruguai eram os melhores colocados naquele momento, então foi meio que uma final, o famoso Maracanaço. E era por isso que o Brasil podia até empatar, porque ele estava na frente não, do Canadá. Eu estou vendo o jogo do Canadá enquanto eu estou gravando isso. E o Canadá acabou de fazer um gol, inclusive. Mas o Brasil podia empatar com o Uruguai. Só que não encantou. Então perdemos 2-1, maldito Didi. E isso aconteceu também em 54, aconteceu em 78, 74 e 78, se eu não me engano, também. São os melhores colocados que chegou na final. Não teve um quadrangular final, mas eram 2 grupos finais, e o melhor colocado se classificava e jogava a final um contra o outro. Então, essa chance de replay foi menor nas Copas, e aí a partir de 82, aí sim teve mais mata-mata, já tinha os pênaltis para o desempate, né? Mas eu estou gravando esse cast inteiro para falar da regra mais bizarra de todos. Ok, empatou o primeiro jogo, foi para prorrogação, continua empatando, joga de novo, empata de novo, vai para prorrogação. E aí o que acontece? Joga a terceira vez? Não. Aí vai na regra mais infame de todas, que é a regra do sorteio. Sim, a gente tem o sorteio, o famoso cara ou coroa, ou sortear dentro de um saco quem é que passa para a próxima fase, quem é o vencedor daquela disputa. Aí você fala, não, tá de sacanagem que já teve sorteio. Já teve sorteio. Em alguns momentos, e eu cito aqui 2 que talvez sejam os mais emblemáticos. O primeiro foi da Itália, de 1968, quando estava disputando a Eurocopa. Naquela época, a Eurocopa, a fase final da Eurocopa, era só entre 4 times. Então, assim, você tinha lá uma classificatória e tudo mais, mas as fases finais mesmo era semifinal e final. Então, só 4 se classificavam. E aí a Itália foi e disputou a semifinal contra a União Soviética. Empataram aquele jogo, se eu não me engano foi 2-2. No regulamento não tinha o replay para a semifinal. E não tinha pênalti nessa época. Então empataram, jogaram a prorrogação, continuaram empatando. Então, vamos tirar aqui o cara coroa. E a Itália venceu e passou para a final. E aí ela enfrenta a Tchecoslováquia na final e passa, tudo bem. Só que pra final, no regulamento, tinha um replay. E aí a Itália vence finalmente no replay e é campeã. Ela é campeã depois de ter passado no sorteio e ter jogado 2 vezes para vencer a final. Mas enfim, campeã da Eurocopa de 68. E na Copa do Mundo, não tem nenhum caso de sorteio na fase final, né? Na Copa do Mundo que a gente entende mesmo, né? Mas tem nas eliminatórias. Na Copa de 54, as eliminatórias eram diferentes, elas não eram disputadas em torneios continentais, como a gente vê hoje. Eram grupos que eram majoritariamente continentais, mas eles não eram. Nesse caso específico, o grupo era só Espanha e Turquia. Então, Espanha e Turquia tinham que jogar. A Espanha era ampla favorita, que era um bom time, apesar de ter sido goleado pelo Brasil em 50, era um time forte. Tanto era um bom time que quando a FIFA definiu o calendário para a Copa de 54, tinha colocado a Espanha como uma das cabeças de chave. Porque assim, para ela é fato. A Turquia nunca tinha conseguido nada e tal, não vai ganhar. Aí, primeiro jogo, Espanha ganha 4-1 lá em Espanha. Beleza, então tem que ter o segundo jogo, não ser nada. Jogo de volta, a Turquia vence 1-0. Fencas, então, regra de gol agregado, a Espanha ganha, né? Não. Na época não tinha a lógica dos gols agregados. Não é aquela coisa, se foi 4-1 e 1-0, então placar somado é 4-2. Não. Na época era uma vitória para cada lado. Se é uma vitória para cada lado, você precisava ter um terceiro jogo para definir. E isso não era algo tão novo não, tá? O próprio Santos vence uma Copa do Mundo de Clubes contra o Benfica justamente dessa forma. O Benfica vence do Santos na Europa
O Santos vence do Benfica no Brasil, eles jogam um terceiro jogo, se não me engano, no Uruguai, e o Santos vence, né? O terceiro jogo sempre tem que ser num campo neutro. Santos vence e é sagrado campeão mundial. Mas voltando à Espanha e Turquia, então Espanha vence de 4-1, Turquia vence de 1-0, terceiro jogo, vamos ao jogo. Estão jogando, ganhando de 2-1, Espanha no final do jogo a Turquia empata, 2-2. Vamos, prorrogação. Prorrogação, Espanha e Turquia, 2-2. E não tem disputa de pênaltis ainda. Não tem possibilidade de mais um jogo. Então o que tem que ser feito? Esse jogo extra estava sendo disputado na Itália, em Roma. Então, a organização do torneio chama um garoto italiano de 14 anos, que era cego, inclusive, o garoto, e fala: olha, você quer aqui ajudar a definir isso? Pega um saco com o nome das duas seleções e fala: ele vai sortear aqui quem é que vai se classificar para a Copa do Mundo. O garoto vai, mexe ali no saco e sorteia a Turquia. Então a Turquia vai para a Copa de 54 porque ganhou no sorteio da Espanha. E com isso muda o plano da FIFA e tal. A Turquia vai, ela é goleada pela Alemanha, acaba goleando a Coreia do Sul, faz 7-0 na Coreia do Sul, é a maior vitória da história da Turquia. Mas o que fica para a história é que ela se classifica por conta de um garoto italiano. E diz a lenda que depois da classificação, a seleção turca convida o garoto italiano para ir para a Suíça ser o talismã da Copa, mas a gente não tem registro se o garoto aceitou ou não. Enfim, mas fica aí para mais uma história dos anais da Copa. Um beijo para vocês, eu espero que vocês estejam acompanhando e torcendo e se divertindo com o torneio desse ano. E até mais. Você ouviu Fronteiras no Tempo Giro Histórico, especial Histórias da Copa do Mundo. Apoie esse projeto pelo Pix fronteirasnotempo@gmail.com ou pelo site apoia.se/fronteirasnotempo. E até o próximo episódio. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br